Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dedicação da Basílica de Latrão, festa. Primeira leitura. Vi sair água do lado direito do templo. E todos os que esta água tocou foram salvos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente, a água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então, ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão, cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia, assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo, reprime as guerras na face da terra. Os braços de um rio vêm trazer alegria, à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Evangelho. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas, que estavam aí, sentados. Fez, então, um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo, e, em 3 dias, o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas, Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Festa da dedicação da Basílica de Latrão, 9 de novembro. Na aurora do tempo novo, quando o silêncio da eternidade tocou o barro da criação, Deus sonhou um templo. Não feito de pedras frias, mas de corações ardentes. Não erguido por mãos humanas apenas, mas sustentado pela fé dos que o buscam em espírito e verdade. Hoje, celebramos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo, como proclama sua inscrição. Mais que um edifício, ela é sinal visível da unidade da Igreja, corpo místico de Cristo, templo vivo do Espírito. A primeira leitura, retirada da profecia de Ezequiel, nos conduz a uma visão de esperança. Do templo jorra uma água viva, que corre para o leste, fertiliza o deserto e transforma o mar morto em fonte de vida.
Esta imagem, profundamente simbólica, nasce no contexto do exílio babilônico, século VI a.C., quando o povo de Israel, longe de sua terra e do templo destruído, ansiava por restauração. O profeta, então, oferece uma visão escatológica: o templo restaurado será fonte de vida para todas as nações. A água, símbolo do Espírito Santo, cura, fecunda, transforma. Assim como o deserto floresce ao toque da água, também os corações áridos se tornam férteis quando banhados pela graça divina. No cotidiano, essa água viva se manifesta nos sacramentos, especialmente no batismo, que nos insere no corpo de Cristo, e na Eucaristia, que nos alimenta com a própria vida de Deus. Quantas vezes, em meio à aridez da rotina, da dor, da solidão, experimentamos o frescor dessa água que nos renova? Uma mãe que, mesmo cansada, encontra forças para cuidar dos filhos, um jovem que resiste à tentação de seguir caminhos fáceis e escolhe a verdade, um profissional que, mesmo pressionado, age com ética e justiça. Eis os rios de Deus correndo no deserto do mundo. O Salmo 45 canta essa realidade com beleza: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. A cidade de Deus, Jerusalém, é símbolo da Igreja, mas também do coração humano habitado por Deus. Quando permitimos que o Espírito flua em nós, tornamo-nos canais de paz, de justiça, de reconciliação. A presença de Deus em nós não é estática, mas dinâmica, como um rio que corre, que lava, que fecunda. No Evangelho de João, Jesus entra no templo e o encontra profanado: comércio, barganha, lucro. Com um chicote de cordas, expulsa os vendilhões e proclama: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Este gesto, profético, que escandaliza os presentes, revela o zelo de Jesus pela santidade do templo. Mas ele vai além: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Falava do templo do seu corpo. Aqui, João nos conduz a uma compreensão mais profunda: o verdadeiro templo é o próprio Cristo. Nele habita a plenitude da divindade. É, pelo batismo, nós nos tornamos membros deste corpo. Somos, portanto, templos vivos do Espírito Santo. Na época de Jesus, o Templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa, política e social do povo judeu. Reconstruído por Herodes, era símbolo de identidade nacional e da aliança com Deus. A atitude de Jesus, portanto, foi vista como uma ameaça à ordem estabelecida. Mas ele não veio destruir, e sim cumprir. Ao identificar-se com o templo, Jesus revela que a presença de Deus não está mais restrita a um lugar físico, mas se manifesta na sua própria pessoa e, por extensão, em cada cristão que vive unido a ele. Hoje, em tempos de secularização, quando muitos templos se esvaziam e a fé parece enfraquecer, somos chamados a redescobrir o sentido profundo de ser igreja. Não como instituição apenas, mas como comunidade viva, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. A Basílica de Latrão, dedicada no ano 324 pelo Papa Silvestre e, sob o imperador Constantino, foi o primeiro templo cristão oficialmente reconhecido. Ela simboliza a vitória da fé sobre a perseguição, a passagem das catacumbas para a luz. Celebrar sua dedicação é recordar que a Igreja é casa de Deus, e casa dos homens, lugar de encontro, de escuta, de cura. Mas, que templo temos sido nós? Que tipo de comércio permitimos em nosso interior? Quantas vezes trocamos a presença de Deus por ídolos modernos, o consumismo, o egoísmo, o poder, a vaidade? A festa de hoje nos convida à purificação do coração, à renovação do nosso ser-templo. Como Jesus, precisamos expulsar o que profana, o que corrompe, o que nos afasta da verdadeira adoração. A ação de Deus no mundo continua a se manifestar através de nós. Quando nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, tornamo-nos fontes de vida para os outros. A Igreja, como o rio de Ezequiel, é chamada a sair de si, a correr para as periférias, a curar as feridas do mundo. Cada gesto de amor, cada ato de justiça, cada palavra de consolo é uma gota dessa água viva que transforma o deserto em jardim. O tema central desta celebração é, portanto, a santidade do templo, não apenas como edifício sagrado, mas como realidade espiritual, Cristo, a Igreja, e cada um de nós.
Ser templo é ser morada de Deus, é viver em comunhão, é ser sinal visível do invisível. É assumir a responsabilidade de testemunhar o reino com coerência, com coragem, com compaixão. Como nos recorda São João Crisóstomo, tu honras este templo porque é a casa de Deus. Honra também o teu irmão, pois ele é templo do Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja Católica afirma: Cristo é o verdadeiro templo de Deus, o lugar onde habita a sua glória. Pela graça de Deus, os cristãos tornam-se também templos do Espírito Santo, pedras vivas com as quais se constrói a Igreja. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, portanto, não é apenas memória, mas missão. Somos chamados a ser Igreja viva, templo santo, sinal do amor de Deus no mundo. Que a água viva do Espírito continue a jorrar do lado aberto de Cristo, purificando-nos, renovando-nos, e fazendo de nós canais de graça para um mundo sedento de sentido, de paz e de Deus. Oremos. Senhor, Deus da vida que jorra como rio do teu santuário, aqui estou diante de ti, com o coração aberto como terra sedenta. Ensina-me a ser templo vivo da tua presença, não apenas em palavras, mas em gestos concretos, no cotidiano que me desafia a ser sinal do teu reino. Que a água que brota do lado direito do teu altar, como viu o profeta Ezequiel, lave em mim toda a indiferença, toda a acomodação, toda a venda que obscurece o olhar da fé. Purifica, Senhor, o templo do meu coração. Expulsa dele os mercadores da vaidade, do egoísmo, da pressa que me impede de ver o outro. Derruba as mesas onde negocio minha fé com os interesses do mundo. Dá-me coragem para ser como Jesus, que não se calou diante da profanação, mas agiu com zelo e verdade. Que eu também tenha a ousadia de transformar os espaços que habito minha casa, meu trabalho, minha comunidade em lugares de encontro contigo. Faz-me rio que corre para os desertos humanos. Que eu leve vida onde há morte, esperança onde há desânimo, escuta onde há silêncio. Que minhas palavras sejam como folhas que curam, e minhas ações como frutos que alimentam. Ensina-me a ser presença que consola, mãos que acolhem, passos que caminham com os que sofrem. Que eu não me contente em visitar templos, mas que eu seja templo, onde quer que esteja. Na realidade concreta em que vivo, Senhor, há tantos que perderam a fé, tantos que não encontram sentido, tantos que transformaram a vida em comércio, em troca, em lucro. Ajuda-me a ser sinal de que tu habitas entre nós. Que eu não me esconda atrás das estruturas, mas que eu me comprometa com a construção de uma igreja viva, feita de pessoas, pessoas que se amam, que se perdoam, que se doam. Que eu não espere por grandes momentos, mas que transforme o ordinário em sagrado. Concede-me, Senhor, a graça de viver como discípulo teu, com responsabilidade e alegria. Que eu não fuja do compromisso com o reino, mas que eu o assuma com coragem, mesmo quando isso me custa. Que eu veja nos acontecimentos da vida, nas dores e nas alegrias a tua ação silenciosa, mas poderosa. Que eu aprenda a ler a história com os olhos da fé, e a responder com o coração disponível. Hoje, ao celebrar a dedicação da Basílica de Latrão, recordo que a Igreja não é apenas pedra, mas carne, não é apenas estrutura, mas missão. Que eu seja parte viva dessa missão, como ensinou Santo Agostinho, o que vemos é o edifício material, mas o que celebramos é a edificação espiritual. Que eu me deixe edificar por ti, dia após dia, até que minha vida seja um altar onde teu nome habite para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.